nessa noite nós venhamos, nos colocar na dispensação do Senhor, para que Ele venha operar sobre as nossas vidas. Nós sabemos que nós estamos aí caminhando, aleluia, Jesus, para um caminho na eternidade com Cristo. Mas nós sabemos que nós somos carne, pecadores, e que todos os dias nós precisamos ser libertos de algo, aleluia, Jesus. E que nessa noite, mais uma vez, seja uma noite de nós estarmos ligados com o Senhor, de estarmos buscando libertação, porque não adianta nem eu nem você bater no peito e dizer que não precisa ser liberto, porque todos os dias nós precisamos ser libertos, aleluia, Jesus. Nessa noite eu gostaria de estar fazendo reflexão no livro de Marcos, o capítulo é o 5, e enquanto os irmãos procuram aí, eu vou estar adorando ao Senhor, e que você venha se colocar também em espírito de adoração, aleluia, Jesus. Que você venha receber nesta noite aquilo que o Senhor tem para te entregar, aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Tem uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te chorar, canto escondido.
fazendo reflexão juntamente com a igreja. Em Marcos, capítulo 5, nós iremos fazer a menção da leitura dos versículos 2, versículo 9, 12 e 17. Aleluia, Jesus. No cabeçalho vem dizendo a cura de um endemoniado gadareno. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo. Agora o versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. No versículo 12 vem dizendo: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos aqueles porcos, para que entremos nele. Aleluias. No versículo 17 vem dizendo: e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Aleluia, Jesus. Amém. Somente até aí. Aleluia, Deus. Pai, em nome de Jesus, em concordância, Pai, com a oração do teu filho, eu quero neste momento, Senhor, repreender todo o impedimento, Pai. Se porventura, Senhor, há um impedimento aí, Senhor, na audição, ó Pai, do teu filho, da tua filha que está aqui sentado para ouvir a tua palavra, Pai. Pai, se porventura há algum impedimento aí, Senhor, no sentimento, no coração do teu filho, da tua filha, Pai, que tem impedido, Senhor, ele ou ela de receber, Pai, o que vem de ti, Senhor. Nesta noite nós repreendemos, Senhor, todo o mal, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo o espírito maligno, Pai, que tem acompanhado esta vida, Senhor, que tem tentado de todas as formas, ó Pai, atrapalhar a caminhada do teu filho, da tua filha contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra nesta noite, Pai, seja um canal, Pai, para que este filho, Senhor, venha se despertar na tua presença, Pai, para que venha ser liberto, Senhor, se há alguma coisa, ó Pai, sobre esta vida, ó Deus, sobre a nossa vida, Pai, que precisamos ser libertos, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa vir operar sobre as nossas vidas através desta palavra, Pai. Neste momento, mais uma vez, Senhor, eu me coloco na tua dispensação, Pai. Que não venha sair nada de mim, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, Pai, possa me orientar, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa usar, Pai, das minhas palavras para que a tua igreja, Senhor, possa ouvir aquilo que o Senhor quer entregar, Pai. Que cada filho teu, Senhor, esteja sensível a te sentir, Pai, a te ouvir, Pai, neste momento. Em nome de Jesus, Senhor, fique conosco nesta hora, que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor, né, no capítulo 5 de Marcos, vem nos retratando aqui, né, a história deste jovem. Aleluia, Jesus. A Bíblia não relata qual é o nome, não diz o nome do jovem, não diz o nome de familiares, mas aqui apenas vem relatando a cura de um endemoniado gadareno. Aleluia, Jesus. Se tratava de um jovem ali da cidade de Gadara. Aleluia, Jesus, a qual também não vem relatando há quanto tempo aquele rapaz sofria deste mal. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor só vem nos dizendo aqui, aleluia, Jesus, que ele só viveu esta vida até que o Senhor Jesus pisou os pés sobre aquela terra, a qual ele foi direcionado ali pelo Pai, para que aquela vida fosse liberta. Aleluia, Jesus. A história deste rapaz vem nos falando aqui o quanto sofrimento ele passava. Aleluia, Jesus. Porque aquele que tem o privilégio de não ser perseguido, né, por um demônio, de não ser perseguido por uma força maligna, aleluia, Jesus, não pode. Eu creio que nós não podemos imaginar o que é você não ter paz durante o dia, o que é você não ter paz durante a noite, o que é você não poder entrar na sua casa para se alimentar, para tomar uma água, o que é você não ter comunhão com nenhuma pessoa da cidade a qual você está vivendo. Aleluia, Jesus. Se formos nos colocar aqui, né, no lugar deste rapaz,
a qual ele vivia ali em um certo povoado, pelo nome de Gadara, a qual ele vivia naquele local, preso, oprimido, cheio de demônios sobre a sua vida. Enquanto ali, eu creio que vida nenhuma poderia ter contato com ele, por conta de toda aquela legião que o acompanhava. Aquele homem, ele vivia descontrolado ali, ele não tinha controle sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Ele não tinha controle de nada. Então a palavra do Senhor vem nos dizendo que ele se escondia nos sepulcros. Aleluia, Jesus. E não era sepulcros como nós vemos nos dias de hoje, locais confortáveis. Aleluia, Jesus. Ele vivia se escondendo, ele fazia moradas nos sepulcros. Eles falam mais de um sepulcros. Com certeza ali ele não tinha só uma morada, ele usava de todos que ele encontrava pela sua frente. A história bíblica vem nos relatando que sepulcros ali se tratava de cavernas. Aleluia, Jesus. Eram rochas as quais eram abertas ali no meio de pedras, para que fossem jogados corpos quando perdiam as suas vidas. Aleluia, Jesus. E ali também se tratava de pessoas como este rapaz, endemoniado, a qual não tinha lugar para que ele tivesse sossego, a qual não tinha lugar que pudesse conter ele, porque era uma vida que tinha passado por muitas situações difíceis. Este rapaz, como vem relatando a história bíblica, ele tinha sido preso de todas as maneiras. Aleluia, Jesus. Ele não tinha correntes as quais suportava segurar ele, porque uma vida, quando ela está apossada de demônios, nós sabemos que ela tem uma força descomunal, a qual dificilmente homens conseguem segurar. Isso quando se trata de uma vida que nós costumamos falar: tal pessoa tem demônio sobre a sua vida, tal pessoa carrega um espírito maligno sobre sua vida. Quantas vezes nós já vimos dentro da nossa própria igreja pessoas se manifestando, aleluia, Jesus, e ali elas é contida. Basta um ou dois para segurar enquanto alguém está orando, está expulsando. Mas esse não era o caso. Ali naquela cidade, pelo que relata a história bíblica, não havia cárcere, não havia correntes, não havia homem que poderia segurar aquele rapaz que se encontrava endemoniado. E o mais triste, o mais doloroso de imaginar essa situação é que ele não se encontrava endemoniado de vez em quando ou quando estava na presença de um crente. Ele se encontrava endemoniado dia e noite. Dia e noite aquela vida não tinha sossego. Dia e noite aquela vida não tinha um único minuto de sossego, assim como relata a história. Aleluia, Jesus. Aquela vida, enquanto ela não teve a oportunidade de estar presente diante do Mestre, ela não sossegou. Aleluia, Jesus. E faz alguns dias que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Eu confesso aos irmãos que ela não foi ministrada ao meu coração por acaso. Ela foi ministrada ao meu coração porque há um certo tempo atrás eu vivi uma situação na minha família, como é de conhecimento de muitos, as quais o meu irmão, ele se encontrava meio que parecido com este rapaz, passando por uma situação a qual ele passava dia e noite rodando, a qual ele ia até sepulcros, que no caso de hoje nós consideramos como cemitério. Ele contava que ele ia até aqueles cemitérios. Ele contava que ele era conduzido por espíritos ruins. Ele ia lá, ofereciam dinheiro pela vida dele. Aleluia, Jesus. Eram possessões demoníacas. Foi um momento muito difícil para a família, eu creio que pior para ele. Porque pensa em você deitar na sua cama, como houve com ele, de deitar na cama, do lado da cama da minha mãe, e ser possesso por demônios. Olhar embaixo da cama e via demônios. Se cobria com edredom e falava que estava sendo atacado por demônios. Que ele via demônios tocando sobre ele.
mulher tentando abraçar ele, tentando possuir ele. Então o Senhor, ele ministrou ao meu coração essa passagem bíblica, e no momento que ele ministrava ao meu coração, eu pensava, não é por acaso. O Senhor, ele está ministrando ao meu coração essa passagem, porque ele está aqui para ele provar que ele cura, que ele liberta. Naquele tempo a qual ele passou por essas possessões, o Senhor, ele colocou as mãos. Ele estendeu as mãos, assim como ele fez com este homem de Gadara. Ele estendeu as mãos sobre a vida do meu irmão. Ele teve misericórdia ali no momento em qual ele pegou um punhal para tentar tirar sua vida. Ele teve misericórdia dele nos momentos nas quais ele saía no meio da noite, entrava nos matos, as quais ele se jogava em cima de arames farpados, e ele se encontrava muito machucado. Teve vezes eu ia até a casa da minha mãe, e eu encontrava ele, e eu falava, Senhor, o que eu posso fazer por esta vida? Aleluia, Jesus. Você sabe o que é ter um parente seu, alguém próximo, que você chega próximo dele, que você encontra ele todo cortado, que você encontra ele olhando para o ar e falando que está vendo demônios, que ele olha para o lado e fala que está sendo perseguido por demônios, que ele entra num certo quarto da casa onde ele mora e fala que ali tem o portal do inferno. Não é alucinação não, viu, irmãos? Isso existe. Teve vidas que já foi ali naquele local, que ajoelhou para orar e falou que aquele quartinho realmente ele está possesso de demônios, que ali realmente é um portal aberto. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, ele tem sustentado, assim como o Senhor fez aqui nessa história bíblica sobre a vida deste gadareno. O Senhor, naquele tempo que o meu irmão se encontrava possuído, tentando de todas as formas, o demônio, ele tentava de todas as formas tirar esta vida. Por muitas vezes já foi revelado para ele que não é um demônio, é legião de demônios. O que acompanha a vida dele, assim como a vida deste jovem, é legião de demônios. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, ele tem guardado. E eu creio, assim como o Senhor fez nesta vida, que o Senhor, ele vai fazer na vida do meu irmão. Aleluia, Jesus. Está vivo até hoje porque eles têm sustentado. Aleluia, Jesus. Toda essa legião de demônios que está sobre a vida dele ainda não ceifou com a vida dele, porque o Senhor tem promessa, porque o Senhor tem sustentado. Então o Senhor ministrava o meu coração através desta palavra, para que ela fosse trazida no dia de hoje para a igreja. Aleluia, Jesus. Porque a igreja precisa continuar crendo que o mesmo Deus que operou esse Jesus, que um capítulo anterior ao 5, se você fazer menção da leitura, você vai ver que por muitas coisas ele passou com os seus discípulos. O Senhor, ele foi tentado. Tentaram impedir com que ele chegasse até a cidade de Gadara. Jesus, ele se encontrava ali em alto mar com os seus discípulos. Antes de chegar nessa cidade, ele enfrentou tempestades, ventos fortes, um barco se enchendo de água. Mas o nosso Jesus, ele estava ali na proa, e ele estava descansando, ele estava sossegado, porque é ele que estava no controle de tudo, e é ele que continua no controle de tudo até os dias de hoje. Então muitas vezes no dia de hoje nós nos desesperamos com certas situações, porque muitas vezes a nossa fé, ela tem se enfraquecido diante das tentações. Muitas vezes a nossa fé, ela tem se enfraquecido quando você vê um dependente de uma legião demoníaca. Quando você vê um dependente de uma legião demoníaca, que às vezes por você estar ali lutando por muito tempo, para que Deus venha salvar aquela vida, venha resgatar ele do poço a qual ele está preso. Muitas vezes o inimigo, ele vem, ele tenta colocar na nossa mente que aquela vida, ela não possa ser liberta, que aquela vida não tem mais jeito. Então nessa noite, através dessa mensagem, o Senhor, ele ministrava no meu coração: a vida a qual vocês têm lutado, ela tem jeito sim.
Aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor tem jeito sim. Se você conhece pessoas que têm sido possessas por legiões demoníacas, ela tem jeito sim, aleluia, Jesus. Porque o Senhor, este Deus que estava aqui na proa deste barco, antes de chegar até essa cidade, Ele não saiu da posição. Quando nós estamos passando por perseguições, por aflições, você muitas vezes, por estar com a sua fé enfraquecida, você não consegue ver que quem está na proa do seu barco é Jesus. Aquele Jesus que pisou os seus pés ali na cidade de Gadara e que libertou uma vida que por muito tempo vivia possessa, uma vida que não tinha sossego, uma vida que vivia aprisionada muitas vezes por correntes, uma vida que ela nem tinha sossego e ela nem dava sossego para o próximo, porque ninguém podia chegar perto daquele homem. Então o Senhor, Ele vem deixando a palavra dEle como consolo para as nossas vidas, para dizer que Ele quer libertar sim, que Ele quer salvar sim, que Ele quer tirar coisas pequenas do nosso dia a dia sim. E porque muitas vezes nós temos colocado em dúvidas o poder que Jesus tem sobre as nossas vidas, sobre as situações nas quais nós temos vivido no dia a dia. Por isso, muitas vezes as coisas elas têm demorado a acontecer, aleluia, Jesus. Porque o Senhor muitas vezes Ele requer de nós que estejamos na posição, para que no momento que Ele tirar o pé do barco, que Ele pisar o pé sobre a terra firme onde você está pisando, o Senhor Ele quer que nós estejamos na posição, porque é naquele momento que Ele chega, é naquele momento que Ele opera sobre as nossas vidas, é naquele momento que Ele opera sobre a vida daqueles as quais nós temos buscado, aleluia, Jesus. Essa história é uma história de exemplo para vidas que têm tentado muito tempo, aleluia, Jesus, que têm buscado salvação para a sua casa, que têm buscado libertação para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Talvez você tenha buscado libertação para o vizinho, para um amigo, aleluia, Jesus. E eu sei que somos carnes, somos pecadores, somos fracos muitas vezes. E eu sei que muitas vezes o inimigo ele tem encontrado brechas para colocar sobre a nossa mente que Jesus ele não vai mais operar naquela vida, que de repente seria melhor que nós deixássemos aquela vida de lado e fôssemos correr atrás de outro que está mais fácil, aleluia, Jesus. Às vezes nós costumamos fazer comparações sobre vidas que ainda estão aí no mundo e sobre vidas que já conhecem o amor de Jesus, que se encontram distanciados e que muitas vezes nós estamos lutando e não conseguimos, e muitas vezes vem flechas sobre as nossas mentes, setas do inimigo, para tentar nos dizer, para tentar nos desanimar de que não é possível, de que aquela vida não vai se restabelecer na presença do Senhor. Então nesta noite o Senhor ele está aqui da mesma forma que Ele chegou ali naquela cidade, dentro daquele barco, depois de enfrentar tempestades, depois de enfrentar água dentro do seu barco. O Senhor ele está aqui para dizer que é possível sim. O Senhor ele ainda opera o que Ele operou sobre a vida deste rapaz, aleluia, Jesus. Este homem ele se encontrava ali dentro daquele sepulcro, mas quando ele viu o Senhor Jesus pisando os pés sobre a terra firme, ele veio de imediato para os pés de Jesus. Muitos estudos bíblicos vão dizer que é demônio, aleluia, Jesus. Muitos estudos não vê da forma que o Senhor quer mostrar, aleluia, Jesus. Aquela vida, apesar de ser acompanhada por legiões de demônios, ela não resistiu à presença de Jesus quando Ele pisou os seus pés sobre terra firme, aleluia, Jesus. Ela não resistiu, ela não foi ali porque ela queria ir, aleluia, Jesus. Ele estava sob o domínio de demônios que não deixavam fazer nada da sua vida, mas no momento que o Senhor Jesus saiu daquele barco, pisou os seus pés sobre a terra firme, aquele homem ele se aproximou, aleluia, Jesus. Aqueles demônios que estavam sobre a vida daquele homem,
Então, com esta palavra também, o Senhor ministrava ao meu coração sobre a firmeza que nós devemos ter enquanto nós lidamos com o demônio. Porque muitas vezes você está ali na presença de alguém que se encontra endemoniado. Muitas vezes você vai ali com a tua mão repreendendo o mal, mas muitas vezes nem você está acreditando que é possível curar e libertar. Então, nesta noite, o Senhor ele está querendo despertar você que se encontra nessa situação. No momento em que você estender as suas mãos sobre uma vida que se encontra endemoniada, sobre uma vida que se encontra precisando de libertação, o Senhor nessa noite ele está te dizendo: é para você estender as suas mãos, crendo que eu posso fazer a lavacheira. O Senhor ele quer que você tenha liberdade com o Espírito Santo. O Senhor ele quer que você não tema quando você levantar a tua mão, quando você sai no meio da igreja orando sobre uma vida que se encontra perseguida, que se encontra endemoniada. O Senhor ele quer tão somente que você tenha autoridade. O Senhor com o seu poder, aleluia Jesus, ele não precisava, aleluia Jesus. Mas nós, como seres humanos carnais, nós precisamos nos apegar totalmente a Cristo e crer naquilo que ele pode fazer. Se você se encontra nessa situação a qual você ainda não está liberto, aleluia Jesus, de coisas, de pequenas coisas que você não se encontra liberto, e ali você não encontra autoridade para levantar a tua mão e estender sobre a cabeça de alguém que precisa ser liberto. Mas se você se encontra com a sua vida no altar, se você se encontra tendo uma vida perante ao Senhor, ele dá liberdade para que você vá lá, estenda as tuas mãos, repreende o mal, é em nome de Jesus. Então nesta noite o Senhor quer nos ensinar com essa palavra. Não é para você levantar a tua mão para se engrandecer quando o demônio cair por terra. Não é para você levantar a tua mão, sair orando por aí e chegar aqui contando o que você fez ou deixou de fazer. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está querendo de você e de mim que façamos para Ele, não para o homem. Aleluia Jesus. Vamos buscar mais, nos libertar de pequenas coisas, para que quando nós subimos aqui no púlpito, para que quando nós entramos numa casa para fazer uma visita e orar em uma vida que se encontra necessitada, você esteja com o seu altar limpo, você esteja com o seu altar preparado, aleluia Jesus, para que você perca este medo, a qual você tem temido, de levantar as suas mãos, repreender o mal dentro da tua casa. Porque a partir do momento que você não pode fazer isso dentro da tua casa, aleluia Jesus, não pode fazer em lugar nenhum, porque o nosso ministério ele tem que começar dentro da nossa casa, aleluia Jesus. É dentro da nossa casa primeiro que nós temos que ter liberdade com o Espírito Santo, que nós temos que ter autoridade no nome santo de Jesus. Então o Senhor ele quer nesta noite falar com as nossas vidas através desta palavra. É para que nós possamos buscar libertação de tudo aquilo que tem sido empecilho para as nossas vidas, de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada com Jesus. Nós estamos participando de uma campanha de cura e libertação. Nessa passagem bíblica nós podemos ver um homem que foi curado, que foi liberto, que foi salvo, aleluia Jesus. E por que nós não, no dia de hoje, por que nós não temos esta fé, aleluia Jesus? Por que nós não colocamos em prática o que Jesus fez aqui ao pisar nesta cidade, aleluia Jesus? O Senhor ele repreendeu aqueles demônios, aleluia Jesus. A história bíblica vem relatando que ele pediu para que não fosse enviado para longe dali. Então o Senhor vem alertando nessa história bíblica. Por que os demônios pediu para não ser enviado para longe dali? Porque aquele lugar era o lugar que aquela legião queria ficar. Aquele lugar ele estava encontrando brechas, ele estava encontrando portas abertas. Então aonde o demônio encontra portas abertas, é ali que ele quer ficar, aleluia Jesus.
A história vem dizendo, quando o Senhor perguntou o nome daquele rapaz, ele não deu nome, aleluia, Jesus. Ele não deu nome porque ali ele não tinha mais controle de nada. Então o Senhor nessa noite ele está te perguntando, você está tendo controle da sua vida, aleluia, Jesus. Porque o endemoniado de Gadareno, ele não tinha controle de mais nada sobre a sua vida. E o Senhor, ele chegou ali, ele perguntou o nome e eles responderam legião. É porque havia legiões de demônios sobre aquela vida. E no momento ali que o Senhor estava repreendendo aquele mal, eles pediram para que não mandassem eles para fora daquela cidade, aleluia, Jesus. Eles queriam permanecer ali, aleluia, Jesus. E é aí que nós podemos ver na história, a qual o Senhor ele permitiu que eles fossem fazer morada naquela manada de porcos as quais estavam passando por perto. Outra coisa interessante é que demônios eles gostam de sujeiras. Eles gostam de sujeiras por toda parte. Talvez não é a sujeira física que você vê com os seus olhos, mas é a sujeira que está no interior da nossa casa. É a sujeira que muitas vezes nós carregamos na nossa mente, no nosso coração, e nós não vigiamos o que está acontecendo, aleluia, Jesus. Porque muitas vezes demônios chegam, faz morada dentro da nossa casa, muitas vezes ele chega, faz moradas dentro da casa dos nossos vizinhos, as quais você tem orado, aleluia, Jesus. Então ele vem tentando nos ensinar que demônios, eles gostam de sujeiras. Os demônios, eles não queriam sair daquela cidade, eles queriam continuar ali naquele lugar. E o Senhor, ele permitiu. O Senhor, ele permitiu, porque naquele momento que eles pediam que fossem enviados aqueles porcos, o Senhor jogou aquela legião sobre aqueles porcos, e aquela manada de porcos que caiu de um penhasco, aleluia, Jesus, que se perderam todos ali. Por que Jesus foi expulso da cidade de Gadara, aleluia, Jesus? Porque na cidade de Gadara, as pessoas elas estavam dando mais valor ao bem material. Eles não comiam porcos, mas fazia parte do que entravam para eles, da vida comercial. E no momento que o Senhor jogou aqueles demônios sobre aquela manada de porcos, e que aquele povo daquela cidade perdeu toda aquela manada, eles se revoltaram e eles expulsaram o mestre dali daquela cidade, aleluia, Jesus. Então nesta noite você pega para você também, para de dar valor ao que não merece valor. Volta atrás e dê valor ao que realmente vai fazer diferença na sua vida. Para de se apegar ao que pode ficar aqui na terra, ao que não vai ter vida eterna com Cristo. Porque o Senhor deixou aquele povo perecer ali. O Senhor, ele conhecia. Ele estava chegando naquela cidade, mas ele conhecia cada vida que se encontrava ali. E eu fico imaginando que o Senhor, ele se colocou na posição. Se eles querem os porcos, é com os porcos que eles vão ficar, aleluia, Jesus. É dentro da sujeira que vão ficar. Porque no momento em que eles expulsaram Jesus ali daquela cidade, pelo tamanho prejuízo que foi causado, aleluia, Jesus, eles perderam tudo. Eles perderam a presença do mestre ali, aquele rapaz, a qual o Senhor libertou, aleluia, Jesus. Vem nos relatando a história, que ele quis seguir o mestre, que ele foi ali para aquele barco, querendo ir embora com o mestre. Mas como o Senhor havia fazido uma obra sobre a vida dele, havia libertado ele daqueles anos as quais ele vivia, naquele sofrimento, cheio de demônios, todo machucado, tentando acabar com a própria vida, o Senhor ali, ele libertou aquele homem, aleluia, Jesus. Mas ele não permitiu que aquele homem entrasse naquele barco e fosse feliz com eles, porque ele queria que aquele homem fosse missionário ali naquele lugar, aleluia, Jesus. Foi aquele homem que foi ali dar o testemunho do que
o Senhor fez sobre a vida dele. Então que nós venhamos pegar como lição o que o Senhor pode fazer por uma vida que se encontra em estado demoníaco. O que o Senhor pode fazer por uma vida que se encontra muitas vezes guardando sujeirinhas no seu interior. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele requer de nós que sejamos templo do Espírito Santo. E para que sejamos templo do Espírito Santo, o Senhor, Ele está requerendo a cada dia Ele está apertando mais. Ele está requerendo que sejamos templos limpos e puros. Assim como aquele rapaz, templo limpo e puro. Porque no momento a qual ele foi liberto, que ele recebeu libertação da parte do Senhor, que ele recebeu cura, ele recebeu salvação, ele se tornou o templo mais limpo daquela cidade. Ele se tornou exemplo para poder chegar e falar do amor de Jesus, falar o que Jesus fez por ele. Aleluia, Jesus. E se não fossem pessoas incrédulas, não precisaria nem falar, porque eles conviveram com aquele homem que vivia como um monstro naquela cidade, sem poder ter convívio social. Eles conviveram com ele. Então só de olhar para ele ali sentado e ver que ele estava composto como uma pessoa normal, calmo, tranquilo, era motivo deles louvarem o Senhor. Mas não louvaram, porque aquele lugar ali não estava interessado em libertação. Mas o Senhor, nesta noite, Ele oferece para as nossas vidas libertação, cura, para aquilo que você precisa ser curado. Pode ser que você esteja precisando de uma cura física, ou talvez você esteja precisando de uma cura espiritual. Talvez você precisa ser liberto de uma coisinha que você acha mínima, mas que para o Senhor não é mínimo. Se temos coisas no nosso interior que precisamos ser libertas, como foi falado aqui no início do culto, isso precisa ser trabalhado da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós precisamos nesta noite agir de acordo com a vontade do Senhor, nos colocar diante do Senhor e buscar do Senhor, para que Ele venha libertar, para que Ele venha tirar tudo aquilo que tem sido empecilho na nossa caminhada com Ele. E nesta noite o Senhor, Ele nos pergunta: o que tem sido empecilho na tua caminhada comigo? Você e eu, nós não precisamos abrir a nossa boca e responder, porque o Senhor, Ele sabe. Eu e você, nós sabemos do que precisamos ser libertos no nosso dia a dia. Eu e você, nós sabemos do que nós precisamos ser curados. Aleluia, Jesus. Então que venhamos tomar como exemplo esta história a qual o Senhor Jesus operou sobre aquela vida que não tinha mais credibilidade nenhuma, vida a qual ninguém dava mais nada. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele pisou em terra firme, Ele tocou sobre aquela vida, e Ele libertou, e Ele curou, e Ele salvou. E esse é o mesmo Deus que você tem que continuar crendo, que Ele está aqui hoje. Ele se faz presente no nosso meio, e o que Ele fez por aquele rapaz que se encontrava naquela situação, Ele pode fazer por você. E talvez no dia de hoje você se encontrou aqui nessa casa sem saber nem como você chegou aqui, quais as forças que te trazeram aqui. E nesta noite o Senhor está te dizendo: você está aqui porque eu te trouxe aqui, porque eu tenho um propósito na sua vida, porque eu quero operar além do que você imagina. Senhor, Ele quer operar na sua vida além do que você imagina. De vir para os pés de Jesus, porque você está preocupado com o que você vai perder ali fora. Então nesta noite o Espírito do Senhor está falando que lá fora você não perde nada, mas aqui dentro você ganha tudo. Aqui dentro você vai ganhar sua salvação, aqui dentro você pode ganhar sua libertação, aqui dentro você pode ser curado. Quando o Senhor
aqui dentro, Ele está se tratando do seu interior também. O que é que tem prendido você? O que é que tem te oferecido no mundo lá fora, que o Senhor Jesus não possa te dar mais e melhor? Então o Senhor, nesta noite, o Senhor, quando Ele ministrou essa palavra ao meu coração, Ele sabia exatamente quem estaria aqui. O Senhor, Ele sabia que havia vidas aqui que, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo caminhada com Deus, precisa ser liberto. O Senhor sabia que teria vidas aqui dentro que não está neste momento caminhando com Jesus. E nesta noite Ele está te dando sim mais uma oportunidade. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Ele está te dando uma oportunidade. E você sabe que o Senhor está falando com você. Você sabe que o Senhor está se referindo a você nesta noite. Então nesta noite, com a permissão do pastor, eu já gostaria de estar convidando a igreja para vir aqui à frente. Se você necessita de receber cura e libertação da parte do Senhor, se você está crendo que o mesmo Jesus que operou sobre a vida deste endemoniado, Ele pode operar sobre a tua vida, você não tenha medo. Você pode vir à frente e receber oração. Você pode vir à frente, porque o Senhor, Ele trabalha da mesma forma. O Senhor, Ele continua agindo do mesmo jeito que Ele agiu naquele tempo. Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele vai operar sobre as nossas vidas. Muitas vezes só depende de nós, aquilo que o Senhor quer fazer. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele não é invasor. Se você não estiver a fim de ser liberto de algo que tem prejudicado a sua vida, o Senhor, Ele não vai te obrigar a ser liberto. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de